Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje, Os Escolhidos, capítulo 21, José e seus irmãos. Sob a direção de José, foram construídos imensos armazéns em toda a terra do Egito, para guardar todo o excedente da colheita esperada. Durante os 7 anos em que houve comida, a quantidade de grãos armazenados foi muito além do que se podia calcular. Então, começaram os 7 anos de fome, de acordo com a predição de José. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Gênesis capítulo 41, versos 54 ao 56. A fome também atingiu com força o país em que Jacó vivia. Ao ouvir falar da grande provisão feita pelo rei do Egito, 10 dos filhos de Jacó viajaram até lá para comprar cereais. Foram encaminhados ao representante do rei, e assim como outros compradores, apresentaram-se diante do governador da terra. Curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Jacó reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Seu nome hebreu foi mudado por outro, que foi dado pelo rei, e era bem pouca a semelhança entre o primeiro-ministro do Egito e o jovem que eles tinham vendido aos ismaelitas. Quando José viu seus irmãos se curvarem diante dele, seus sonhos e as cenas do passado surgiram vividamente diante dele. Com seu olhar aguçado, logo percebeu que Benjamim não estava entre eles. Será que ele também havia sido vítima da crueldade e traição deles? Decidiu então saber a verdade. Vocês são espiões, disse ele. Vieram para ver onde nossa terra está desprotegida. Gênesis 42, verso 9. Os irmãos responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Teus servos são homens honestos e não espiões. Gênesis capítulo 42, versos 10 e 11. Desejou tirar alguma informação deles com relação à sua casa, mas sabia o quanto suas declarações poderiam não ser verdadeiras. Ele repetiu a acusação e eles responderam: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. Afirmando estar em dúvida a respeito da história que eles haviam contado, o governador declarou que eles deveriam permanecer no Egito até que um deles fosse e trouxesse o irmão mais moço. Se não fizessem isso, seriam tratados como espiões. Os filhos de Jacó não puderam concordar porque o tempo necessário para tudo isso faria suas famílias passarem fome. E quem entre eles poderia fazer a viagem sozinho, deixando seu irmão na prisão? Isso faria parecer que eles tinham sido mortos ou se tornado escravos. Se Benjamim fosse trazido, seria apenas para acabar tendo a mesma sorte deles. Decidiram ficar e sofrer juntos, em vez de causar mais tristeza ao pai pela perda do único filho que lhe restava. Assim, todos foram lançados na prisão. Homens arrependidos. Os filhos de Jacó tinham passado por uma mudança de caráter. Antes, eles eram invejosos, temperamentais, enganadores, cruéis e vingativos. Mas depois que foram provados pelas dificuldades, mostraram-se mais abnegados, leais uns com os outros, dedicados ao seu pai e, mesmo sendo já adultos, estavam sujeitos à sua autoridade. Os 3 dias que estiveram presos no Egito foram de amargura e tristeza ao refletirem sobre seus pecados. Se Benjamim não pudesse ser trazido, sua condenação como espiões parecia certa. No 3º dia, José mandou que seus irmãos fossem levados perante ele. Não poderia detê-los por mais tempo. Talvez seu pai e suas famílias já estivessem sofrendo por falta de alimento. Eu tenho o temor de Deus. Se querem salvar sua vida, disse ele, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras, e vocês não tenham que morrer.
José se comunicava com eles por meio de um intérprete, não podendo nem de longe imaginar que o governador entendia o que eles falavam. Eles conversavam livremente uns com os outros em sua presença. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Rúben, que tinha idealizado um plano para libertar José em Dotã, acrescentou: Eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. José, que entendia tudo o que diziam, não pôde dominar suas emoções. Saiu e chorou. Quando voltou, ordenou que Simeão fosse amarrado diante de seus olhos e novamente levado para a prisão. No tratamento cruel que praticaram contra seu irmão, Simeão foi o instigador e principal mentor do plano. Antes de permitir que seus irmãos partissem, José deu ordens para que recebessem o suprimento de trigo e também que o dinheiro de cada um fosse escondido na boca do saco. No caminho, um dos irmãos abriu o saco e ficou surpreso ao encontrar sua bolsa com a prata. Os outros ficaram alarmados e disseram: Que é isso que Deus fez conosco? Jacó, muito ansioso, estava aguardando a volta dos seus filhos. Quando eles chegaram, todo o acampamento se reuniu animadamente em volta deles, enquanto contavam ao pai tudo o que tinha acontecido. O coração de todos eles estava cheio de temor. A conduta do governador egípcio parecia envolver alguma coisa mal intencionada, e seus temores foram confirmados quando, ao abrirem os sacos, o dinheiro foi encontrado em cada um deles. Em angústia, o idoso pai exclamou: Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que me resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Entretanto, a seca continuou e o suprimento de trigo levado do Egito estava quase se acabando. Mais e mais escura era a sombra da fome que se aproximava. O idoso pai via a necessidade que passavam nos rostos ansiosos de todos no acampamento. Então ele disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Judá respondeu: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Vendo que seu pai começava a ceder, ele disse: Deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Então se ofereceu para ser o responsável por seu irmão e também assumir a culpa para sempre, caso deixasse de levar Benjamim de volta ao seu pai. Jacó não podia mais se recusar a dar o seu consentimento. Disse aos seus filhos que levassem ao governador do Egito um presente, com algumas coisas que o seu país, devastado pela fome, ainda tinha para oferecer: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro, peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Quando seus filhos estavam prontos para partir para uma viagem tão incerta, o idoso pai se levantou e, erguendo as mãos ao céu, proferiu essa oração: Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Viajaram mais uma vez para o Egito e se apresentaram diante de José. Ao olhar para Benjamim, que também era filho de sua mãe, José ficou muito comovido. Conseguiu esconder a emoção, mas ordenou que fossem levados à sua casa para participarem de um almoço com ele. Os irmãos ficaram muito amedrontados, com receio de serem acusados por causa do dinheiro encontrado nos sacos.
Imaginavam que tivessem sido colocados de propósito, com o objetivo de encontrarem uma razão para que fossem feitos escravos. Como forma de sua inocência, informaram ao administrador da casa que tinham trazido de volta o dinheiro encontrado nos sacos e também mais dinheiro para comprar o alimento, e acrescentaram: não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus de seu pai foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Os irmãos ficaram aliviados. Assim que Simeão foi libertado da prisão e se uniu a eles, sentiram que Deus tinha verdadeiramente sido misericordioso com todos. Os sonhos se cumprem novamente. Quando o governador se encontrou novamente com eles, entregaram a eles os seus presentes e humildemente curvaram-se diante dele até o chão. De novo, seus sonhos lhe vieram à mente. Ele cumprimentou os irmãos e se apressou em perguntar: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem, foi a resposta, e se curvaram para prestar-lhe honra. Então olhou para Benjamim e disse: é esse o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Mas José ficou muito emocionado ao ver o irmão e não conseguiu dizer mais nada. Entrando em seu quarto, chorou. Gênesis 43, verso 30. Quando José conseguiu se recompor, voltou para junto dos irmãos. Pelas leis das classes sociais, os egípcios eram proibidos de comer com pessoas de qualquer outra nação. Por essa razão, foi posta uma mesa separada para os filhos de Jacó, enquanto o governador, devido à sua alta posição, comia sozinho, e os egípcios também tinham mesas separadas. Quando todos se assentaram, os irmãos ficaram surpresos ao ver que foram colocados um após o outro, exatamente de acordo com a idade de cada um. Então lhe serviram a mesa de José. Mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a de qualquer um deles. Com isso, esperava descobrir se o irmão mais novo era olhado com a mesma inveja e ódio que foram demonstrados a ele. Imaginando ainda que José não compreendia a sua língua, os irmãos conversavam normalmente entre si, dando a ele uma boa oportunidade para conhecer seus verdadeiros sentimentos. José ainda queria provar seus irmãos mais uma vez. Antes de saírem do Egito, ordenou que seu copo de prata fosse colocado no saco de mantimentos do irmão mais novo. A prova final de arrependimento. Alegremente, eles partiram de volta para a casa de seu pai. Simeão e Benjamim foram junto com eles. Seus animais estavam carregados de trigo e todos achavam que tinham escapado em segurança dos perigos que pareciam cercá-los. No entanto, tinham apenas chegado aos arredores da cidade quando foram surpreendidos pelo administrador do governador, que, bastante irado, perguntou a eles: por que retribuíram o bem com o mal? Não é essa a taça que meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Eles acharam que essa taça tinha o poder de descobrir qualquer substância venenosa que nela fosse colocada. Taças desse tipo tinham muito valor, pois eram consideradas uma proteção contra o assassinato por envenenamento. Diante da acusação do administrador, os viajantes responderam: por que meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa de seu senhor? Se algum de seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Concordo, disse o administrador. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. A busca começou logo em seguida. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e a abriu. E o administrador examinou cada uma delas, começando pela de Rúben, em ordem até chegar ao mais moço. A taça foi encontrada na bagagem levada por Benjamim.
Os irmãos rasgaram suas roupas com um sentimento de completa desgraça e lentamente retornaram para a cidade. Pela própria promessa que haviam feito, Benjamim estava condenado à escravidão. Eles acompanharam o administrador até o palácio e, ao encontrar o governador, curvaram-se até o chão diante dele. Que foi que vocês fizeram? Disse ele. Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? José pretendia saber se realmente tinham se arrependido do seu pecado. Judá respondeu: O que diremos a meu senhor? Como podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos nossos servos, a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Longe de mim fazer tal coisa, foi a resposta. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. O apelo de Judá. Em profunda angústia, Judá se aproximou do governador. De maneira eloquente, ele descreveu a dor de seu pai pela perda de José e sua dificuldade em permitir que Benjamim fosse com eles ao Egito, por ser ele o único filho de Raquel, o filho a quem Jacó tanto amava. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: Se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. José estava satisfeito. Tinha visto em seus irmãos os frutos do verdadeiro arrependimento. Deu ordens para que todos se retirassem, exceto aqueles homens. Então, chorando, em alta voz, ele exclamou: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Reconciliação. Os irmãos de José ficaram sem entender, calados, cheios de medo e espantados. O governador do Egito era o seu irmão José, a quem eles invejavam e teriam matado, mas se acabaram vendendo como escravo. Todos os seus maus tratos passaram diante deles. Lembraram-se de como odiaram seus sonhos e de tudo que fizeram para impedir que se cumprissem. Porém, nada mais fizeram do que desempenhar o seu papel para que eles se realizassem. Naquele momento em que estavam completamente sob seu poder, sem dúvida, ele iria se vingar de tudo que tinha sofrido. Ao ver o quanto estavam confusos, ele disse bondosamente: Cheguem mais perto. Quando se aproximaram, ele continuou: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por me terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Sentindo que já tinham sofrido o suficiente por sua crueldade para com ele, procurou com muita generosidade aliviar seus temores e tirar deles a amargura por continuarem se condenando. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: ainda diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário,
tu e tua família e todos os teus rebanhos se acabarão na miséria. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Eles confessaram com muita humildade os seus pecados e suplicaram que os perdoasse. A notícia do que tinha acontecido foi rapidamente levada ao rei. Ele confirmou o convite do governador à sua família, dizendo: eu lhes darei a melhor terra do Egito. Os irmãos de José foram enviados com grande suprimento de alimentos e de tudo o que necessitavam para trazer todas as famílias e os servos para o Egito. Os filhos de Jacó voltaram para a casa de seu pai com essas alegres novas: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. No começo, Jacó ficou cheio de espanto, quase não podia acreditar no que ouvia. Mas quando viu a longa caravana com carros e animais, e quando se deu conta de que Benjamim estava junto dele novamente, ficou convencido. Com imensa alegria, ele exclamou: basta! Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Mais um ato de humilhação restava para aqueles 10 irmãos. Eles confessaram então para o pai o engano e a crueldade que trouxeram tantos anos de amargura à sua vida, e também a deles durante todo aquele tempo. Jacó nunca poderia imaginar que fossem capazes de cometer um pecado tão vil, mas ele perdoou seus filhos pelo erro cometido e os abençoou. O pai e seus filhos, com todas as suas famílias, seus rebanhos e o gado, além de outros que faziam parte do acampamento, logo estavam a caminho do Egito. Numa visão à noite veio a palavra divina: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. A promessa de inumeráveis descendentes, como as estrelas do céu, tinha sido dada a Abraão, mas, até aquela época, o povo escolhido tinha aumentado muito vagarosamente. Naquela época, a terra de Canaã estava sob o domínio de poderosas tribos pagãs, que não seriam tiradas de lá até a 4ª geração. Para se tornar um povo numeroso, os descendentes de Israel deveriam expulsar os habitantes da terra e se dispersar entre eles. Se eles se misturassem aos cananeus, estavam em perigo de ser atraídos à idolatria. Por outro lado, o Egito oferecia as condições necessárias para o cumprimento do plano divino. Uma região do país bem regada e fértil estava à disposição deles, proporcionando as condições necessárias e todas as vantagens para o seu crescimento rápido. Permaneciam como um povo distinto e separado, excluído da participação da idolatria reinante do país. Quando chegaram ao Egito, todo o povo se encaminhou para a terra de Gósen. José foi para lá em sua carruagem oficial, acompanhado de uma grande comitiva. Apenas um pensamento enchia sua mente: uma saudade imensa que fazia seu coração vibrar. Ao ver os viajantes se aproximando, o amor, cujos sentimentos tinham sido reprimidos por tantos anos, não mais poderiam ser controlados. Ele desceu de sua carruagem e correu para saudar seu pai. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. E Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. José desejava livrar seus irmãos das tentações a que estariam expostos em sua corte pagã. Assim, ele os aconselhou a dizer ao faraó qual era exatamente a sua ocupação. Os filhos de Jacó seguiram esse conselho, sendo cuidadosos também em declarar
que tinham vindo para estar apenas um tempo naquela terra, e não para se tornarem habitantes permanentes, reservando assim a eles o direito de partirem quando desejassem. O fim da vida de Jacó. Não muito tempo depois de ter chegado ao Egito, José levou seu pai para ser apresentado ao faraó. Jacó era um estranho nas cortes reais, mas em meio às grandiosas cenas da natureza, manteve sua comunhão com um governante mais poderoso. Naquele momento, em consciente superioridade, levantou as mãos e abençoou o faraó. Em sua primeira saudação a José, Jacó falou como se estivesse pronto para morrer, depois de ter colocado um ponto final tão feliz em sua longa ansiedade e tristeza. Ainda seriam concedidos a ele mais 17 anos na tranquila e afastada terra de Gósen. Esses anos foram um feliz contraste com os anos turbulentos que Jacó tinha vivido até então. Ele viu em seus filhos evidências de verdadeiro arrependimento. Sua família estava rodeada de todas as condições necessárias para o desenvolvimento de uma grande nação. Sua fé se apegou à certeza da promessa de que no futuro seriam levados para viver em Canaã outra vez. Ele mesmo estava cercado de toda a demonstração de amor e favor que o primeiro-ministro do Egito poderia lhe conceder. Jacó reconhece os filhos de José. Outra questão importante que necessitava de atenção. Os filhos de José deveriam ser formalmente reconhecidos como parte dos filhos de Israel. Ao vir para a sua última visita ao seu pai, José levou consigo Efraim e Manassés. Por meio de sua mãe, esses jovens estavam ligados à mais alta ordem do sacerdócio egípcio, e a posição de seu pai abria diante deles os caminhos da riqueza e da honra, caso preferissem se unir aos egípcios. Contudo, era desejo de José que eles se unissem ao povo de seu pai. Com isso, ele demonstrou sua fé na promessa do concerto, renunciando em favor de seus filhos todas as honras que a corte do Egito oferecia para ter um lugar entre as menosprezadas tribos de pastores, às quais foram confiados os oráculos de Deus. Disse Jacó a José: os seus 2 filhos, que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Deveriam ser reconhecidos como seus e se tornarem chefes de tribos distintas. Ao se aproximarem, o patriarca os abraçou e os beijou, colocando solenemente as mãos sobre a cabeça deles para abençoá-los. Então ele orou: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Não havia nenhuma queixa dos dias do passado. Ele não considerava mais suas provações e tristezas coisas que recaíram sobre ele. Em sua memória, guardava apenas as lembranças da misericórdia e da amorável bondade de Deus, que estiveram com Jacó durante toda a sua peregrinação. Todos os filhos de Jacó, foram reunidos ao redor de seu leito de morte. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Jacó prediz o futuro de seus filhos. O espírito da inspiração repousou sobre Jacó e, em visão profética, foi apresentado diante dele o futuro de seus descendentes. Um após o outro, os nomes de seus filhos foram mencionados. Foi descrito o caráter de cada um e a história futura da tribo também foi brevemente predita. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o meu primeiro sinal de vigor.
superior em honra, superior em poder. Mesmo assim, o terrível pecado de Ruben em Edar fez com que ele se tornasse indigno da bênção da primogenitura. Jacó continuou: turbulento como as águas, já não será superior. O sacerdócio foi dado a Levi, tanto o reino como a promessa messiânica a Judá, enquanto a José coube a dupla porção da herança. A tribo de Ruben nunca se sobressaiu em Israel, e não foi tão numerosa quanto a de Judá, José ou Dan, e estava entre as primeiras a serem levadas para o cativeiro. Os próximos foram Simeão e Levi. Eles haviam se unido em seus atos de crueldade para com os siquemitas e tinham sido os maiores culpados na venda de José. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Moisés, em sua última bênção a Israel, antes de entrar em Canaã, não fez referência alguma a Simeão. Na divisão das terras para as tribos, essa tribo recebeu apenas uma pequena parte do que era destinado a Judá, e as famílias que depois se tornaram mais poderosas formaram diversas colônias e se estabeleceram em territórios fora das fronteiras da Terra Santa. Levi também não recebeu nenhuma herança, exceto 48 cidades. Sua fidelidade, quando as outras tribos se apostataram, assegurou sua indicação para o sacerdócio, para o sagrado serviço do santuário. Dessa maneira, a maldição se transformou em bênção. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. O leão, o rei da selva, é um símbolo bastante apropriado para essa tribo. Dela vieram Davi e o filho de Davi, Siló, o verdadeiro leão da tribo de Judá, a quem todos os poderes finalmente se curvaram e todas as nações o honrarão. Jacó predisse um futuro próspero para a maioria de seus filhos. Então, ele falou sobre José, e o coração do pai transbordou ao pedir as bênçãos sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso Jacó. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Jacó era um homem bastante sentimental. Seu amor por seus filhos era forte e terno. Perdoou todos os filhos e os amou até o fim. Em sua ternura paternal, ele teria pronunciado apenas palavras de ânimo e esperança, mas o poder de Deus repousou sobre ele e, sob a influência da inspiração, foi levado a declarar a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Os últimos anos de Jacó foram de tranquilidade e descanso, depois dos dias turbulentos e fatigantes pelos quais ele havia passado. Nuvens sombrios se acumularam em seu caminho, mas o pôr do sol no fim de seus dias foi claro, e a luz do céu iluminou seus últimos momentos. Dizem as Escrituras: mesmo depois do anoitecer haverá claridade. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. A inspiração registra fielmente as falhas de homens bons que se destacaram por terem recebido o favor de Deus. Isso tem dado aos incrédulos um motivo para zombarem da Bíblia. Entretanto,
Uma das mais fortes evidências da veracidade das Escrituras é que ela não minimiza os fatos, nem oculta os pecados de seus grandes personagens. Se a Bíblia tivesse sido escrita por pessoas não inspiradas, certamente teria apresentado seus ilustres personagens de maneira mais elogiosa. Somos encorajados em nossos esforços para alcançar a justiça quando examinamos como outros lutaram, pois eles passaram por desânimo e tristezas exatamente como nós. Ao analisar as tentações pelas quais eles passaram, percebemos que mesmo assim eles venceram pela graça de Deus. Embora algumas vezes tenham sido vencidos, eles se reergueram e foram abençoados por Deus. Da mesma forma, nós também podemos nos tornar vencedores no poder de Jesus. Por outro lado, o registro da vida de cada um deles pode servir de advertências para nós. Deus vê o pecado em seus mais favorecidos e lida com suas falhas até com mais severidade que naqueles que têm menos luz e responsabilidade. Depois do sepultamento de Jacó, os irmãos de José voltaram a ficar com o coração cheio de temor. Tinham consciência da própria culpa e suspeitavam então que José traria sobre eles a punição pelo crime que haviam cometido e que havia sido adiada por tanto tempo. Não ousaram aparecer diante dele pessoalmente, mas enviaram uma mensagem. Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te pedíssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos teus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Essa mensagem tocou o coração de José e ele chorou. Mas, animados, seus irmãos vieram e se prostraram diante dele com essas palavras: aqui estamos, somos seus escravos. José se entristeceu porque seus irmãos pensaram que ele ainda mantinha o espírito de vingança. Não tenham medo, disse ele. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Vendo Cristo em José. A vida de José é um exemplo da vida de Cristo. Foi a inveja que motivou os irmãos a venderem José como escravo. Esperavam impedir que o irmão se tornasse maior do que eles. Estavam certos de que não mais seriam importunados por seus sonhos depois de terem eliminado todas as possibilidades de realização. Deus dirigiu suas ações para que viesse a acontecer exatamente o que eles haviam tentado evitar. Igualmente, os sacerdotes e líderes judeus tinham inveja de Cristo. Mataram Jesus para que ele não se tornasse rei, mas ao assim agirem, foi esse mesmo resultado que obtiveram. Pelo tempo que passou como escravo no Egito, José se tornou o salvador da família de seu pai. Contudo, esse fato não diminuiu a culpa de seus irmãos. Da mesma forma, a crucificação de Cristo por seus inimigos fez com que ele se tornasse o Redentor da humanidade, o Salvador da raça caída e o governante do mundo todo. O crime de seus malfeitores foi simplesmente tão hediondo que era como se a mão guiadora de Deus não estivesse dirigindo os acontecimentos. José foi falsamente acusado e lançado na prisão por causa de sua lealdade. Da mesma forma, Cristo foi menosprezado e rejeitado, não só porque sua vida era justa e abnegada, mas porque era uma reprovação ao pecado. Embora não fosse culpado de falta alguma, ele foi condenado pelas declarações de falsas testemunhas. A paciência de José diante da injustiça, sua disposição em perdoar e a nobreza de sua generosidade para com seus irmãos desnaturados representavam não apenas o sofrimento resignado do Salvador diante do ódio e abusos de homens maus,
mas principalmente o seu perdão a todos que vão a Ele, confessando os seus pecados com humildade. José viveu para testemunhar o crescimento e a prosperidade de seu povo. Durante todos aqueles anos, sua fé em Deus para levar Israel de volta à terra prometida se manteve inabalável. Quando percebeu que seu fim estava próximo, seu último ato foi mostrar como sua vida estava ligada à vida de Israel. Suas últimas palavras foram: Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Também fez com que os filhos de Israel jurassem solenemente que levariam seus ossos com eles de volta para a terra de Canaã. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Ao longo dos séculos de lutas que se seguiram, o caixão em que José estava sepultado se tornou um testemunho para Israel de que eles eram peregrinos no Egito. Para eles, aquele caixão era uma lembrança de que deveriam manter suas esperanças na terra da promessa, pois o tempo do livramento certamente viria.